29 de agosto de 2023, o ano voou, não é mesmo? Já estamos aí batendo as portas de setembro, o mês 9. Então 2023, olha, boa parte já ficou para trás. Eu espero que tenha sido, que até o momento, um ano bem legal para você, de muitas conquistas, de muitos objetivos alcançados. E eu espero também que eu tenha ajudado na conquista desses objetivos, principalmente no que tange a um estilo de vida saudável, a uma vida com mais saúde, com mais disposição e com mais energia. Olha, já vai botando aí no nosso chat, vai dando bom dia, vai falando de onde você é, de onde você me assiste. Quero ver quem está aqui comigo hoje e a gente vai falar sobre um tema muito importante que nós sempre conversamos aqui, por mais que não seja o assunto principal, que é, ó, a água, tá? A água. A água é muito importante para a saúde. Aqui no Rio de Janeiro deu um problema, parece que teve um vazamento numa fábrica de tinta com a SEDAI, e aí o pessoal está desesperado por conta da água. Então, a gente vai falar sobre esse tema tão importante para a nossa saúde, que é a água. Afinal de contas, nós podemos até ficar sem comer, mas sem beber água, não. Então, vamos lá, bom dia para a Denise, bom dia para a Águida. Cadê a mensagem do pessoal aqui? Tem ninguém escrevendo? Vamos lá. Escreve aí, pessoal, que o tema de hoje é fundamental para você ter saúde. E olha, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo, talvez você, não beba a quantidade ideal de água, tá? E eu sei disso porque eu atendo muitas pessoas e eu vejo que a maior parte dessas pessoas não consome o quanto deveria de água. E aí acaba tendo diversos problemas, tá? Vou até jogar aqui já a nossa enquete. Vamos ver quantos litros de água você bebe por dia. Menos de um litro, entre 1 e 2 litros e mais de 2 litros. Bom, vamos ver como que o pessoal aqui tá com a água. A Águida falando que é de Salvador. A Denise já compartilhou nos grupos. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado mesmo. E a Leonete falando do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos lá, né? A gente tem que entender que é muito perigoso ficar sem beber água e que o nosso corpo precisa de água para funcionar. Só que aí o que a gente escuta por aí? Não, que tem que beber 2 litros de água, que 2 litros de água é o ideal, que se você beber 2 litros de água, tá tudo bem, você tá fazendo a coisa correta. Mas aí eu te pergunto, essa recomendação de 2 litros, ela é uma recomendação muito genérica, você não concorda? Então, essa recomendação de 2 litros é a mesma recomendação para uma pessoa de 50 quilos e para uma pessoa de 100 quilos. E convenhamos que é muito estranho a gente fazer a recomendação de consumo de água igual para uma pessoa de 100 e para uma pessoa de 50 quilos. Então, só por esse ponto daí, a gente já consegue entender e perceber e se questionar, poxa, será que é realmente correto todo mundo beber 2 litros de água, independente do peso, independente das condições de saúde que aquela pessoa tem? Aí que entra a importância dessa nossa live, para a gente discutir o quanto realmente a pessoa tem que beber. E é por isso que o título é esse: você bebeu água errado a vida inteira. A vida inteira você foi levada a pensar de que 2 litros de água seriam suficientes para você. Então a gente vai fazer a recomendação de 2 litros de água para um bebê, para uma criança de 10 anos e para um idoso de 80 anos? Não, é diferente. São idades diferentes, são composições corporais diferentes, são condições de saúde e peso diferentes, então não dá para a gente fazer a mesma recomendação para perfis de pessoas, de indivíduos tão diferentes assim. E é por isso que é fundamental que a gente faça uma orientação personalizada para a pessoa.
Esse é um dos grandes problemas da medicina tradicional, que ela não é uma medicina personalizada para a pessoa. Então a pessoa que tem 50 quilos, mais uma vez, ela vai receber a prescrição na mesma dose da pessoa que tem 100 quilos, por exemplo, de um antidepressivo, ou de um antihipertensivo, ou de um medicamento para diabetes. Então, muitas variáveis não são levadas em conta na medicina tradicional porque os estudos científicos, o que eles querem? Eles visam a padronização da conduta. Então, eles não levam muitas vezes em conta o peso, não levam muitas vezes em conta a condição de saúde daquela pessoa e acaba colocando ali uma regra para cobrir todas as pessoas, que não é o ideal, né? O ideal é a gente adaptar a nossa conduta, inclusive a nossa dose, seja da água, seja da medicação, a cada pessoa, de acordo com as suas particularidades, ok? Mandando um abraço aqui para a Irene, que está bebendo menos de 1 litro. E aí, Irene, será que você está bebendo pouca água? Será que você está bebendo muita água? A Denise falando que a água deixa a pele linda e jovem. Exatamente, Denise. O Balduino, bom dia, Balduino Xirém. Antônia, bom dia, doutor João. Quando está muito quente, eu tomo 1,5 litro de água. E no frio, eu tomo meio litro. Antônia, seu rim vai brigar contigo, hein, Antônia? Seu rim vai brigar contigo. Mas e aí? Qual é a importância de beber água? Primeiro de tudo, a água é um elemento essencial e fundamental para muitas funções do nosso organismo. E o nosso corpo, ele é formado em sua maior parte por água. Então de 60% a 70% do nosso corpo é água. E ela é fundamental para o bom funcionamento dos órgãos, dos músculos, dos tecidos e também das células. Sem falar também que é muito importante para a regulação da temperatura corporal, porque o suor ele é importante para resfriar o corpo e o suor é feito de quê? De água. Além disso, a água também ajuda na digestão, porque ela dissolve e transporta os nutrientes dos alimentos pelo corpo, também ajuda a prevenir a constipação, amolece as fezes e também facilitando a eliminação dessas fezes. Então, o pessoal que é constipado, pessoal que tem prisão de ventre, pessoal que tem uma relação difícil com o banheiro, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas têm o problema de prisão de ventre única e exclusivamente porque não bebem água o suficiente, ok? Então a água, ela também é importante para eliminar as toxinas, porque ela transporta substâncias para fora do corpo, tanto pela urina quanto pelo suor, e ela é ótima também, como falou a Denise, para a saúde da nossa pele, porque ela deixa a nossa pele hidratada e também ajuda até mesmo na prevenção de rugas, ok? Então, pessoal, é muito importante beber água. Eu tenho um caso de uma paciente aqui, até contei aqui em outra live, que ela tinha infecção urinária repetidamente, há mais de 5 anos que ela tinha essas infecções urinárias. Ela não ficava nem 2, 3 semanas sem os sinais e sintomas das infecções urinárias. E aí ela passou por mim, já desacreditada, já sem saber o que fazer, depois de ter ido a vários urologistas, a vários ginecologistas, de ter feito todas as recomendações usuais que fazem, de ter tentado medidas de prevenção, como o uso do cranberry, como o uso de algumas vitaminas, e nada funcionava. Até que eu cheguei para ela e perguntei, olha, quanto de água você bebe por dia? Ela falou, eu bebo 1,5 litro, às vezes eu bebo 2 litros de água por dia. E eu sugeri que ela passasse a beber 3 litros de água por dia. Por algum motivo, coincidência ou não, depois que ela passou a beber 3 litros de água por dia, ela não teve mais infecções urinárias, tá? Ah, doutor João, você tirou isso de onde? Você está inventando? Onde que você viu isso? Pessoal, quando a pessoa tem sinais e sintomas de infecção urinária, principalmente as mulheres que costumam apresentar com mais frequência esse problema, antes da gente iniciar antibiótico, a primeira medida é a gente recomendar que essa paciente aumente a ingestão hídrica, que ela aumente o consumo de água dela, de modo que, uma vez aumentando o consumo de água, haja o fim desses sinais e sintomas. Então, o aumento da hidratação por si só já é suficiente para eliminar esses sinais e sintomas de uma possível infecção urinária e fazer com que a pessoa ali não precise tomar um antibiótico, ok? Então, qual é a conduta
padrão ouro, digamos assim, na infecção urinária. Não é a pessoa falar, tô com ardência para urinar, tô com um pouco de dor a urinar, tá queimando. Não é já largar o antibiótico, não. A conduta correta é aumentar a ingestão hídrica, fazer o exame, a cultura de urina, e aí, uma vez já fazendo a cultura de urina, se não houver a melhora dos sintomas, aí sim entrar com a medicação. Um outro erro que o pessoal comete é fazer o diagnóstico de infecção urinária por meio do EAS, por meio do exame de urina comum, né? Que vê lá as hemácias, que vê lá os leucócitos, que vê lá nitrito, que vê o pH, a cor da urina, aquele exame de urina comum. A gente não faz o diagnóstico de infecção urinária por meio do EAS, por meio do exame sumário de urina, né? Cada local aqui do Brasil chama de algum jeito. Tem urina tipo 1, tem EAS, tem sumário de urina, enfim. A questão é que não se faz diagnóstico de infecção urinária com base nos achados do EAS. O EAS, obviamente, ele pode indicar, fazer com que a gente levante a nossa suspeita de uma infecção urinária. Mas o diagnóstico da infecção urinária é um diagnóstico principalmente clínico, por meio de sinais e sintomas, e em segundo lugar, um diagnóstico laboratorial por meio da cultura de urina, que a pessoa vai pegar a urina, vai colocar numa cultura e aí depois de 3, 4 dias vai crescer ou não bactéria, beleza? E por que tem que primeiro fazer o exame e depois tomar um antibiótico? Por quê? Se tomar um antibiótico, o antibiótico já vai começar a agir. Então é capaz da cultura de urina dar negativa, ok? Então o mundo ideal mesmo é fazer a cultura de urina, esperar o resultado do antibiograma, que é uma análise feita para avaliar, verificar quais são os antibióticos que atuam melhor, que agem melhor contra a bactéria isolada, e aí sim, após identificar que antibiótico é esse, iniciar o medicamento, ok? Passando aqui para o chat novamente. A Sônia dando bom dia Sônia, bom dia Raimundo Amorim, a Maria falando que sente muita sede à noite, Daniel, bom dia Daniel tá sempre por aqui, a Denise dando uma dica para a Antônia beber mais água, isso aí Denise. O Robson de Maceió, que anda de bike todos os dias e bebe 4 litros de água, muito bom Robson. E o Balduino falando que é gaúcho, toma chimarrão e faz suplementação de magnésio, ômega 3, vitamina B12 e faz academia, muito bom Balduino. Excelente, meu amigo, parabéns. Mas e aí? Quanto de água nós devemos beber por dia? Pessoal, essa quantidade vai variar, primeiro, dependendo do seu peso, e segundo, dependendo da sua idade, e terceiro, dependendo do seu nível de atividade física e também das atividades que você pratica ao longo do dia. Então, uma pessoa que fala muito, um professor, uma pessoa que está sempre se expressando verbalmente, ela acaba perdendo muita água, precisa produzir muita saliva, então ela vai exigir um consumo maior de água. Outra coisa, uma pessoa como o Robson, por exemplo, aqui que está nos assistindo, que anda de bicicleta todos os dias, acaba perdendo água pelo suor, e isso exige com que ele precise beber mais água, ok? Então, são algumas variáveis que nós temos que avaliar. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é o peso, tá? Então, em média, a gente pode fazer uma conta de cerca de 30 ml de água por quilo de peso. Então, se a pessoa tem 70 quilos, 70 vezes 30 é igual a 2.100. Então, uma pessoa de 70 quilos deveria beber 2 litros e 100 ml de água, ok? Uma pessoa de 40 quilos, quanto de água ela deveria beber? Em tese, 1 litro e 200. Então, uma pessoa que tem 40 quilos beber 3 litros de água, isso aí talvez seja demais. Então, a gente tem que levar sempre em conta o peso e também a idade. Então, que o pessoal da nutrição costuma recomendar? Jovens até os 17 anos devem consumir 40 ml de água por quilo. Então, se o jovem tem 50 quilos, ele deve tomar 2 litros de água, ok?
Entre 18 e 55 anos, 35 ml por quilo. Então, uma pessoa de 50 quilos, ela vai ter que tomar 1.750 ml. Então, o litro 750. Entre os 55 e 65 anos, essa necessidade de água acaba diminuindo um pouco, tá? Para 30 ml por quilo. Então, essa pessoa precisaria beber 1,5 litro, uma pessoa de 50 quilos, tá? Mas, vamos utilizar aqui, para facilitar o nosso cálculo, essa parte de 35 ml, né? Então, se a pessoa tem, vamos ver aqui, a pessoa tem 80 quilos, ela precisa tomar 2.800 mililitros, precisa tomar 2,8 litros. Eu tenho 85 quilos, então eu preciso tomar cerca de 3 litros de água por dia, ok, pessoal? E é por isso, ó, que eu bebo pelo menos 2 garrafas dessa aqui por dia. Então, por onde você me ver aqui na minha casa, vai ter uma garrafa de 1,5 litro de água ao alcance das minhas mãos, seja da mão esquerda, seja da mão direita. Então, eu sempre ando ao lado da minha fiel escudeira aqui em casa, tá? Então, essa também é uma dica importante para quem tem dificuldade de beber água, porque uma coisa é você ter que se levantar toda hora para encher o copo de água no filtro, ou para encher o copo de água, tira a garrafa da geladeira e enche o copo de água. Isso acaba exigindo um trabalho maior e dificulta a adoção do hábito. Então, quando a gente tem um hábito que é saudável, a gente precisa facilitar esse hábito saudável. Então, o que é facilitar o hábito saudável? É você ter sempre a água ao alcance das suas mãos, para que você não precise levantar, ir, encher o copo, porque isso vai acabar prejudicando a adoção desse hábito. Então, como eu tenho a minha água aqui ao meu alcance, eu vou tomar um gole. E eu vou tomar um gole no gargalo, porque apenas eu consumo nessa garrafa, tá? Eu sei que não é muito etiqueta, vamos dizer assim, né? Não tá muito de acordo com a etiqueta, mas é o jeito que eu faço, tá? Não vou prejudicar ninguém, é o jeito que eu faço. Então, imagina se eu não tivesse a minha garrafa aqui ao lado. Eu teria que levantar, eu teria que sair aqui da live, teria que ir lá na cozinha, encher o copo, beber a água. Isso daria muito mais trabalho. Eu não teria bebido esse gole de água se eu não tivesse a minha garrafa ao lado. Eu teria esperado o fim da live e aí, uma vez a live acabado, eu teria bebido água. A Denise falou uma coisa muito interessante aqui. Ela falou assim: eu ouvi dizer que o ideal é beber água sem sede, porque a sede já é indício de desidratação. É isso mesmo, Denise. O nosso corpo ele precisa de água para funcionar. E se o nosso corpo está pedindo água, isso significa que a gente já está precisando de água há algum tempo. Porque esse recado de que o corpo está precisando de água, enviado para o cérebro mandar o recado da sede, isso tem um delay, isso tem um espaço de tempo. Então, quando o cérebro já está te falando que você está com sede, é porque você já está precisando de água há algum tempo. Então, doutor, eu não bebo água porque eu não sinto sede. Eu também não sinto sede. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu senti sede. É uma sensação com a qual eu não estou acostumado. Porém, como eu estou sempre bebendo água, como eu estou sempre com a minha garrafinha do lado, eu não espero a sede para beber água. Eu bebo água quando eu não estou fazendo nada, quando em algum intervalo, quando a boca fica seca por falar muito em algum momento. Então essas são as horas que eu bebo água, tá? Mas eu bebo água independente de ter sede ou não. E você deveria fazer da mesma forma, ok? Então se a gente ficar esperando, não, eu não bebo água porque eu não tenho sede, então você está correndo o risco de ficar desidratado, né? E quais são os riscos da desidratação? São muitos, né? Ele pode gerar sede, pode dar boca seca, pode causar uma urina escura com odor forte, faz com que você urine menos, pode gerar tontura, porque a gente precisa de níveis adequados de fluidos em nosso corpo para manter a nossa pressão arterial adequada, pode gerar cansaço, confusão mental, convulsões e até
morte. Pois é, a desidratação é uma causa de morte. Sem falar também que pode fazer com que os seus rins piorem. Eu tenho um exemplo que eu conto de vez em quando. Eu estava no 6º período da faculdade de medicina, lá na UFRJ, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Para quem conhece o Rio de Janeiro, é lá na Ilha do Fundão, é aquele hospital enorme, e eu estava rodando na enfermaria da gastroenterologia. E aí, lá na enfermaria da gastro, cada dupla de alunos ficava responsável pelo paciente de um leito. Então a gente ficou responsável pelo seu Antônio. E aí o seu Antônio estava com um câncer do estômago e estava aguardando a cirurgia porque ele ia precisar retirar boa parte do estômago dele para poder tratar o câncer. E aí a gente estava vendo que ao longo dos dias a função renal do seu Antônio estava piorando, né? A função renal basicamente é a ureia e a creatinina, que é o que a gente pede geralmente quando a gente quer avaliar a saúde dos rins. E a gente via que ao longo dos dias a função renal do seu Antônio estava piorando. E a gente percebeu também que todo dia deixavam lá 1 ou 2 garrafas dessa aqui para o seu Antônio. E a gente via que na mesa dele se acumulavam garrafas cheias. Por quê? Porque ele não estava bebendo. E era nessa fase e era no inverno ainda, salvo engano. Então, estava um tempo que não estava calor, aí mesmo que ele não bebia água e a função renal dele piorando. Quando eu cheguei para ele e falei assim: seu Antônio, olha só, o senhor precisa beber água. A sua função renal está piorando, a saúde dos seus rins está piorando. E é por conta do fato do senhor estar bebendo pouca água. Vamos fazer o seguinte? A garrafa dele estava cheia. Aí eu peguei uma caneta e eu marquei assim um nível na garrafa. Eu falei: ó, seu Antônio, eu vou voltar daqui a 1 hora. Ou vou voltar aqui no final do dia. Se não tiver ultrapassado esse ponto aqui, eu vou, obviamente, entre aspas, ali na brincadeira, eu falei que eu ia ficar chateado com ele, que eu ia brigar com ele, mas eu tinha uma boa relação com ele, eu tinha abertura, intimidade suficiente para falar dessa forma e ele não levaria a sério, achando que eu realmente iria brigar com ele ou que eu realmente ia ficar chateado com ele ou qualquer coisa do tipo, né? Mas utilizei dessa estratégia para que ele pudesse consumir mais água. Para minha surpresa, quando eu voltei lá, ele tinha consumido a água no nível que a gente tinha determinado e 2, 3 dias depois, o que tinha acontecido com a função renal dele? Estava normal. Então, muitas vezes também, quando a gente pega uma pessoa com alteração da função renal num exame de rotina comum, muitas vezes também pode ser por conta de falta de água, por conta de desidratação, tá? Então, essa desidratação acontece quando a perda de água é maior do que o consumo de água. Beleza, pessoal? Além disso, quais são outros perigos que a falta de água podem acarretar para a sua vida? As pedras nos rins, porque quando você bebe pouca água, acaba acontecendo um aumento da concentração de sais minerais na urina e isso facilita a formação de pedras nos rins. E a gente sabe, né, que pedras nos rins é um problema chato, que causa muita dor, que gera muito desconforto para a pessoa e que em alguns casos podem inclusive exigir a cirurgia. Então, imagina você ter que ir para uma cirurgia por conta de beber pouca água. Isso acontece. Um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu conversei com um rapaz jovem e ele estava com pedras nos rins, ele fez a cirurgia de pedras nos rins e o intestino dele acabou sendo perfurado nessa cirurgia. Então, provavelmente, ele teve pedras nos rins porque ele bebia pouca água, precisou fazer a cirurgia. No que ele fez a cirurgia, ele perfurou o intestino, ele teve que fazer a retirada de uma parte do intestino, ficou 6, 7 meses com a bolsa de colostomia. O que isso significa?
que o trânsito do intestino dele terminava numa sacola plástica que ficava para fora do corpo, né? Então, basicamente, a colostomia é uma bolsa de cocô, né? Sendo bem claro, mais claro impossível, é uma bolsa de cocô onde o intestino vai jogando as fezes para uma sacola plástica que fica para fora do seu corpo. Então, olha a consequência trágica que beber pouca água acarretou para a vida dessa pessoa. E ele era jovem, 28, 29 anos. Então ele ficou 6, 7 meses com essa bolsa de colostomia, que fica mais ou menos aqui, ó, na altura do abdômen, aqui, mais ou menos. E aí depois ele teve que fazer uma outra cirurgia para poder reconstruir o trânsito intestinal. Então olha que trabalho, olha que desconforto, como que eu posso dizer? Que transtorno que a falta de água causou na vida dessa pessoa. E isso é algo que você também está sujeito a acontecer, né? É uma cirurgia para retirada de pedra no rim. Por algum motivo lá, perfuraram o intestino dele e ele acabou se ferrando, mas graças a Deus hoje ele está super bem, super normal, vida normal, sem qualquer mudança. Além disso, a falta de água também pode causar constipação, porque a água, como eu falei, ela amolece e facilita a eliminação das fezes. E também a constipação, o que ela causa? Desconforto abdominal, inchaço, né? Aquela sensação horrível de você ir no banheiro e não conseguir defecar. Aí você fica fazendo força para sair, e aí no que você faz força, dá hemorroida, e aí o cocô sai duro, e aí o que acontece? Fissura anal. Então, você vai ter constipação, vai ter hemorroida que vai ficar sangrando, né? Uma situação chata, preocupante. Quando você senta no vaso, vai evacuar e começa a pingar um sangue vivo. Ou você vai ter uma fissura anal que dói pra caramba. Depois, para fazer a cirurgia de fissura anal, para fazer a cirurgia de hemorroida, é uma trabalheira, é um pós-operatório complicadíssimo. Então, esses são problemas também que a gente deve evitar ao se hidratar da forma correta, ok? Outro problema também da falta de água são as infecções do trato urinário, porque a falta de água aumenta o risco dessas infecções. A água, ela ajuda a eliminar as bactérias da bexiga e também dos rins, né? E quais são os sinais e sintomas de infecção urinária? A dor ao urinar, que a gente chama de disúria, o aumento da frequência urinária, a pessoa vai várias vezes ao banheiro, a dor em baixo ventre e também uma urina com cheiro forte. Então, esses são os sinais e sintomas mais clássicos da infecção urinária. Quinto problema de não beber água adequadamente são os problemas de pele. É uma pele seca, uma pele desidratada. Uma pele desidratada, o que acontece? Ela coça, ela sofre uma descamação e ela também fica mais propensa a infecções. Então, pessoal, esses são os problemas que beber pouca água podem causar para a sua vida. Então, como a gente falou aqui, a água é fundamental para o bom desempenho do nosso organismo. Pessoal, mandem perguntas aí, tá? Deixa eu ver como é que tá a nossa enquete aqui. Ó, foram 60 votos, 30% bebe menos de 1 litro. 45% bebe 1 a 2 litros e só 25% bebe mais de 2 litros. Sabe o que isso significa? Que provavelmente só 25% está bebendo a quantidade adequada de água. Os outros 75% estão correndo risco de todos esses problemas que eu acabei de falar aqui, ok? Vamos lá então para o que a água é importante. Porque a água, a gente pensa, não, a água é importante para hidratar o nosso corpo, para o bom funcionamento dos nossos rins, para que a gente mantenha uma pressão arterial dentro do adequado, mas ela tem várias outras funções. Quer ver quais são? Primeiro, que ela mantém o corpo hidratado, então a água antes, durante e após a atividade física ajuda a prevenir a fadiga, melhora a força, melhora a resistência muscular e também mantém a temperatura corporal regulada. Então,
o consumo adequado de água ajuda no desempenho físico. A Marlete falando aqui que bebe 33 ml por quilo de peso. Muito bom, Marlete. Isso está na nossa faixa, né? De 30, 35 ml por quilo de peso, que é a faixa que eu considero ideal, a não ser que você tenha uma doença renal grave que exija a realização de hemodiálise, a não ser que você tenha uma insuficiência cardíaca congestiva que faça com que o seu corpo retenha muito líquido, aí então essas recomendações não servirão para você, ok? Marlete falando lá de Lisboa, Portugal. Maravilha! Maravilha! Amo Lisboa, terra maravilhosa. O segundo benefício da água é a parte da função cognitiva, porque a desidratação ela acaba desidratando todo o seu corpo, incluindo o seu cérebro. Então, a desidratação piora a memória, piora a concentração e também a tomada de decisões. Então, quando você bebe água, você mantém o seu cérebro hidratado. E um cérebro hidratado é um cérebro feliz e saudável que não vai te dar tantos problemas. Então é aquilo, pessoal. O nosso corpo precisa de água para manter as funções adequadamente. É por isso que você precisa beber. O Alcides falando que toma de 1 a 2 litros de água por dia. Alcides, ó, tem que beber mais água. A Maria Souza dizendo que amou a explicação. Valeu, Maria. E está precisando ingerir mais água, pois estou com problemas no intestino por falta de água. Pois é, Maria. Provavelmente a sua constipação é por falta de água. Então, é uma cascata de acontecimentos. Você bebe pouca água, fica constipado, a constipação aumenta o risco de quê? Câncer do intestino. Então, todos os nossos hábitos, as nossas escolhas, por mais banais que elas pareçam, beber um copo d'água, o que vai mudar na minha vida? Todas as nossas escolhas em relação ao nosso hábito, em relação ao nosso estilo de vida, elas têm repercussão, positiva ou negativa, a depender de qual é a escolha que você está fazendo, ok? Então, é fundamental que a gente preste atenção nesses detalhes, porque isso vai fazer uma grande diferença na nossa saúde, ok? Terceiro benefício de você consumir água adequadamente é a parte da digestão e do metabolismo. Como eu falei aqui, a água ela dissolve e transporta os nutrientes dos alimentos pelo nosso corpo, além também de facilitar a eliminação de resíduos. E aí, o que a falta de água causa? Constipação, indigestão, inchaço abdominal e diversos outros problemas. E um quarto ponto muito importante da água é a regulação da temperatura, porque ela mantém a temperatura do corpo no grau ideal. E a desidratação, o que ela ocasiona? Ela faz a pressão arterial cair e também faz a temperatura do corpo aumentar, algo que pode levar à exaustão. Então, pessoal, é para beber água mesmo sem sede, porque quando você sente sede, isso é um sinal de que você já está desidratado, ok? Então, a gente não pode deixar o corpo chegar no estágio de desidratação. A gente tem que prevenir essa desidratação antes que ela mande os sinais para o nosso cérebro para beber água. Então, é aquilo. Não pode esperar para sentir sede, para só aí então beber água. Não, a gente precisa beber água frequentemente, na quantidade indicada, todos os dias, independente de ter sede ou não, ok? Então aqui a Rosa Maria perguntando, dizendo que bebe 60 quilos, quanto de água por dia ela deve beber? Rosa, se a gente usar 30 a 35 ml por quilo, a gente pode dizer que no seu caso os 2 litros são adequados. Mas, se a Rosa fizer atividade física, se a Rosa fizer uma caminhada, se a Rosa falar muito, se a Rosa de alguma forma perder muita água, se a Rosa estiver com diarreia, por exemplo, esse consumo de água precisará ser maior, precisará ser superior a 2 litros, ok? Então esse é o consumo de água para a Rosa que fica parada em casa sem suar, sem falar nada. Agora, se a Rosa
vai fazer uma zumba e sua pra caramba, se a Rosa tá um dia mais quente e ela também tá suando, aí esse consumo de água precisa ser maior. Ó, o Alki Isbarnabi tá falando aqui que tá esperando o book. Alki, faz o seguinte, eu acho que eu já te respondi, mas olha, manda uma mensagem pro número. Vou escrever aqui, dúvidas sobre o livro. Manda uma mensagem pro número 21990276288. Por que acontece? O livro às vezes chega para a pessoa do e-mail, para o e-mail da pessoa, e aí acaba indo para o lixo eletrônico ou para a parte de spam, porque é um e-mail automático disparado pela plataforma que processa o pagamento. Então, é possível que esteja na sua caixa de e-mail. De qualquer forma, se alguém comprou o livro e alguém não recebeu, faz o seguinte, manda uma mensagem para o número 21990276288, ok? Número do Brasil, então é 5521-99027-6288. Manda um WhatsApp para esse número que a nossa equipe vai te ajudar em relação ao livro, ok? Aqui o Daniel falando que toma pouca água, mas que depois de assistir esse vídeo vai ter cuidado. Isso aí, Daniel. Temos que cuidar da nossa saúde, né? É aquela dica, ó, com a garrafinha sempre ao lado, beleza? Bom dia pro Álvaro Siqueira, a Maria Silva falando que cagada, não sei que cagada é essa. Ana Ferreira, de Barcelos, Portugal, maravilha, Ana. O Felipe, meu querido Felipe, falando que a urina laranja pode ser falta de água ou pigmentos da comida. Realmente, né? A urina muito concentrada, ela geralmente indica um consumo deficiente de água. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? É muito importante também respeitar a individualidade de cada um, e é por isso que fica aqui a crítica dos 2 litros de água, porque os 2 litros de água não são uma recomendação individual, personalizada, é uma recomendação genérica, que não leva em conta diversas características da pessoa. O Greve falando aqui que suco, vitaminas e outros líquidos não contam, tem que ser água mesmo. Referente aos rins, alimentos em grãos como feijão, arroz integral, tem que ter muito oxalato e lectina, tem que deixar de molho. É bom para deixar de molho, principalmente o pessoal que fica com gases, e também ajuda no cozimento. Acaba cozinhando mais rápido e é isso. É água, água mesmo, né? Não vai ficar falando que bebe muito Guaracamp, que bebe muito refrigerante, que bebe muito suco de caixinha, porque que bebe muito chocolate, que é água, 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 ok? A Denise falando que leu o livro também, e é muito bom. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Vou deixar aqui também, para quem ainda não leu, para quem ainda não conhece o livro, vou colocar aqui no nosso chat aqui, ok? Para quem quiser adquirir o livro, ok? Só estou pegando aqui o código. Quem quiser também ter acesso a uma equipe médica coordenada por mim, para poder tirar dúvidas sobre saúde, renovar receitas, fazer pedidos de exames, ter exames avaliados, fazer consultas por um valor bastante acessível, eu recomendo também que vocês venham para a Rio Saúde, ok? A Rio Saúde é um serviço criado por mim, um serviço de assinatura criado por mim, em que você tem acesso 24 horas por dia a uma equipe médica à sua disposição. Por exemplo, você que está com uma infecção urinária, não sabe o que fazer, não quer ter que pegar o carro, ou o ônibus, ou o Uber, ou andar para ir até o pronto-socorro, ou até a UPA, ou até a emergência do hospital, para só pegar uma prescrição de antibiótico, a gente resolve isso na hora. Então acabaria sendo uma economia de tempo e de recurso muito grande para você, se você tivesse a disponibilidade de, à distância de uma mensagem, falar com o médico para que esse médico resolvesse o seu problema, tá? Então se você quiser fazer parte da Rio Saúde também, eu vou deixar o link, tá? O primeiro mês é grátis e após o primeiro mês é apenas R$19,90, ok? Então vou mandar o link aí, é um link grande, e nem deu para mandar. É um link grande, mas que
eu recomendo que vocês assinem, tá? É muito legal, o pessoal gosta bastante, economiza tempo, economiza dinheiro e também é uma segurança você poder contar com uma equipe médica à sua disposição, né? 24 horas por dia para resolver o que seja necessário, beleza? Vou mandar aqui para vocês, link da Rio Saúde. E é isso, pessoal. Perguntas aí pra gente finalizar. Já deu o nosso tempo aqui de 40 minutos de live. Agradeço mais uma vez aqui a audiência de todos vocês. E amanhã, provavelmente nesse mesmo horário das 10 horas, eu estarei de volta. E eu também espero você. E, antes de mais nada, né? Eu prometi que eu ia abrir a plaquinha, né? Uma outra plaquinha dessa daqui, ó, que eu recebi. A primeira plaquinha eu recebi, a gente recebeu, né, no canal em que eu fazia com meu pai. E agora, depois de ter alcançado 100 mil inscritos nesse canal daqui em que nós estamos falando, eu também recebi uma nova plaquinha. Tem umas 2 semanas que chegou, umas 2, 3 semanas que chegou, mas eu queria deixar para abrir aqui com vocês, né? Pra gente fazer esse momento legal aqui. Já são aí 2 anos e meio trabalhando no YouTube. É muito gratificante, dá trabalho, né? A gente tem que lidar com muita coisa chata, com muita crítica. Não que eu me importe com isso, né? Mas seria melhor se não tivesse. Ou não, né? Ou seria melhor, ou é melhor que tenha mesmo. Porque aí a gente fica com mais vontade ainda de continuar, de ter sucesso, né? De ser bem sucedido aqui em nosso canal. A nossa missão aqui é muito clara, é levar conhecimento de saúde, é fazer com que as pessoas tomem, uma vez em posse do conhecimento, uma vez sabendo o que elas devem fazer, que elas tomem as melhores decisões. E uma vez tomando as melhores decisões, elas não precisem ficar procurando médico toda hora, porque uma pessoa saudável, uma pessoa com estilo de vida saudável, é uma pessoa que não fica doente. Aliás, óbvio que pode ficar doente, mas é uma pessoa que fica doente com muito menos frequência. É uma pessoa que não precisa tomar remédio para diabetes, é uma pessoa que não precisa tomar remédio para pressão, é uma pessoa que não tem ansiedade, uma pessoa que não é deprimida. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa que faz escolhas saudáveis, é uma pessoa que exige menos cuidados médicos. Tô abrindo aqui, pessoal, difícil abrir essa plaquinha aqui, hein? E ó, isso aqui é um agradecimento também para vocês, porque vocês fazem parte disso. E se não fosse por vocês, nós não teríamos, eu não teria ganho essa plaquinha. Ó, aqui ó, YouTube, aqui tá o meu endereço, né? Obviamente eu não vou mostrar. Vamos ver. Ó como é que ela vem aqui, pessoal. Vem com uma proteção aqui, ó. Uma telinha protetora, uma espuminha. E aqui, ó. Aí vem um aviso, vem uma carta do YouTube. Vamos ver o que a carta diz. Aqui é a carta do YouTube, pessoal. Tá em inglês, ó. A carta diz: você lembra do seu primeiro inscrito? Lembra do seu 100º inscrito? Lembra do seu 1000º inscrito? As chances é de que você se lembra. E a gente tem certeza que você definitivamente se lembra do seu inscrito de número 100 mil. Os seus fãs podem ter te achado ao procurar, ao buscar no YouTube, aprendido sobre você através de um amigo, ou talvez você tenha aparecido como um vídeo recomendado. Mas não importa como eles chegaram até o seu canal. A sua audiência ficou e os números cresceram por conta da comunidade que você montou. E essa comunidade que nós montamos são vocês, com quem eu falo aqui agora. E nós estamos orgulhosos em te dar a honra do seu impressionante objetivo
alcançado de 100 mil inscritos com o prêmio Prata dos Criadores. Parabéns! Nós sabemos que você tem muitas histórias para compartilhar com a sua comunidade e sabemos também que os seus inscritos, que os seus fãs não podem esperar para você os ajudá-los ainda mais com o seu comprometimento e criatividade. Então continue criando, continue construindo. A gente não perde por esperar o que você vai fazer na próxima oportunidade e nós estamos aqui para te ajudar ao longo do caminho. E quem sabe, quando você alcançar o seu 1 milhão de inscritos, a gente vai escrever e perguntar se você se lembra do seu inscrito de número 100 mil. Com sinceridade, Neil Mohan, CEO do YouTube. Pessoal, fico até arrepiado aqui quando eu leio isso aqui, por mais que eu saiba que seja uma mensagem automática, a gente vê, né? A gente se depara com isso aqui e um filme passa na cabeça e a gente fica lembrando de como tudo começou, dos vídeos que a gente gravou, das pessoas que a gente conheceu. Então, para vocês terem uma ideia, né? Nós temos colaboradores aqui na empresa que eram seguidores nossos aqui do YouTube. São pessoas que eu confio, são pessoas que eu gosto, são pessoas com quem eu converso todo dia, né? Tô falando aqui no caso do Felipe, tô falando da Cislândia também. Então, é isso, pessoal. Bom, mostrando aqui a plaquinha para vocês. É sempre uma emoção. Aqui, ó. Vem no plásticozinho. Vamos tirar do plástico. E o que é legal é que é um espelho aqui, vocês estão vendo? Então, quando você olha para cá, quando você olha para aqui, quem aparece é você, né? Então, presenteado a João Migovski, Doutor João, por passar dos 100 mil inscritos. Vamos pegar aqui as duas, né? Fazer aqui uma brincadeira. Aí, ó. Ruim não tá não, né, pessoal? Porra. É legal, ficou até sem humildade, tô brincando. Não vou perder a humildade por causa de dois canais com mais de 100 mil inscritos, não vai ser isso, né? Mas que é gratificante, que é, de certa forma, a materialização do seu trabalho, né? Um prêmio por alcançar esse objetivo. É legal, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó, não é só meu não, tá? Isso aqui é nosso. Eu dedico também a vocês. Tenho 2 pratas, mas ainda não tenho nenhuma dourada. Será que a gente chega no 1 milhão até o ano que vem? Eu queria, até janeiro, ter 1 milhão. Quem sabe? Se depender de vocês, se dependesse de vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza que eu chegaria no 1 milhão. Beleza? Vamos ver aqui mais algumas perguntas que o pessoal tá falando. Alan falando que tem um diamante dentro. Denise, parabéns, doutor, você merece. Obrigado, Denise. Muito sucesso para todos nós. Valeu, Grebe. Josineide, bom dia, Josineide. Alan, tira esse fundo que vem com diamante dentro. Alan, não sei que diamante é esse, não. Ó, tô balançando aqui, não tem diamante nenhum, não, hein? Tem diamante nenhum, não. Valeu, Felipe, parabéns. Valeu, Josineide, parabéns. Joana, mora em Espírito Santo, Vila Velha. Evandro, bom dia, Mary, bom dia, Mary. Bom dia, José Gasparzito. Obrigado pela inscrição, valeu pelo sininho. Sou português, tenho 21 anos. Valeu, José. Grande abraço, meu querido. Grande abraço. Bom, pessoal, fundo da caixa. Vamos ver, eu vou tirar o fundo da caixa aqui, hein? Que o Alan tá falando que tem diamante. Vamos ver. Não tem nada aqui não, Alan. Aqui, ó. Tem nada, ó. Enfim, pessoal, é isso. Deu aí 50 minutos de live já. Porra, muito obrigado a todos que estão aqui me assistindo, tá? Se eu faço isso aqui, é óbvio que é por conta do trabalho, é óbvio que é por conta da remuneração,
Não vou ser hipócrita e dizer que isso não conta, mas principalmente é por conta dessa troca que nós temos, por conta de poder levar conhecimento para vocês, muitas vezes um conhecimento que não é falado, um conhecimento que não é passado, um conhecimento que nós não temos acesso. Então eu busco sempre trazer o conhecimento de forma bem acessível, bem palatável, sem barreiras, para que as pessoas possam, a partir de tomando conhecimento desse conhecimento, né, uma vez sabendo dessas informações, elas possam implementar mudanças, implementar hábitos, implementar melhores decisões no dia a dia, porque essas melhores decisões vão resultar numa vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais disposição e com mais energia. Ó, para fechar aqui, só o Alan resume para nós aí, eu perdi o conteúdo. Alan, 30 a 35 ml de água por dia, por quilo de peso por dia. Então, se você tiver 70 quilos, você vai multiplicar 70 por 30, vai dar 2.100 ml, e isso é a quantidade ideal de água que você tem que beber. Levando em conta que você não perca nada. Então, se você faz atividade física, se você suou, se você jogou bola, se você está num dia quente, aí você precisa beber mais água, ok? O José Gaspar está perguntando quantas vezes eu posso beber água todos os dias. José, quantas vezes você vai beber água não importa. O que você tem que fazer é beber 30 ml de água por quilo de peso que você tem, ok? Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30 e essa é a quantidade que você tem que beber. Beleza, pessoal? Ó, um grande abraço para vocês. Vou escolher aqui onde colocarei essa segunda placa. Se eu coloco aqui, mostrar aqui para vocês também, ó. Nunca mostrei. Isso aqui é a minha foto da formatura. Ó, eu acho que vocês não vão conseguir ver onde eu tô. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Aqui eu aqui, pessoal. Aqui eu aqui. Dá pra ver que sou eu? Isso aqui, ó, Medicina UFRJ, né? Uma das faculdades de medicina, se não a mais conceituada, uma das mais conceituadas da América Latina, né? Aqui no Rio de Janeiro, com certeza, sem dúvidas, é a mais conceituada. Isso aqui foi no dia das fotos de formatura. Para quem não sabe, isso aqui é o Pão de Açúcar também, né? Um ponto turístico emblemático aqui do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma das partes mais bonitas da cidade do Rio de Janeiro. Então, se você aqui é no aterro do Flamengo essa foto. Então, se você estiver no Rio, se você vir ao Rio alguma vez na vida, não deixe de visitar o aterro do Flamengo e não deixe também de ir no bondinho, tá? Porque é sensacional. Beleza, pessoal? Bom, o Alan perguntando se conta suco. Não, Alan, é melhor água, ok? É melhor água. Pessoal, é isso, hein? Grande abraço, grande beijo para todos vocês. Amanhã estaremos de volta às 10 horas pontualmente, beleza? Aguardo vocês. Um beijo, tchau, 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 tchau e até amanhã, hein?